O perigo de uma única história. O perigo de acreditarmos em um único ponto de vista, de olharmos apenas por uma determinada perspectiva. O perigo de uma única história é exatamente o título de um livro e também de um TED da autora Chimamanda Adichie. Ela é uma nigeriana e ela comenta sobre a história de vida dela, o que ela consumia quando ela era criança e os perigos pessoais e sociais de acreditarmos em apenas uma versão da história, em olharmos apenas por uma determinada perspectiva. E eu sempre falo sobre isso, sobre a importância de estarmos conscientes das histórias que contamos para nós mesmos, porque as histórias que contamos para nós mesmos, elas determinam as nossas ações e, consequentemente, a nossa história de vida. O que a gente acredita sem questionar vai fazer com que as nossas escolhas sigam um determinado padrão. E aí eu achei um post muito sensacional envolvendo esse TED, que é um post de um Instagram chamado Múltiplas Histórias. E nesse post, ela nos convida a refletir sobre essas histórias que nós consumimos, que nós reproduzimos e as histórias nas quais acreditamos. Porque ela diz que essas histórias limitadas que nós contamos para nós mesmos, ou até que as outras pessoas contam sobre nós, molda a percepção de quem somos e do que nós somos capazes de fazer. Porque as histórias que nós contamos repetidamente na nossa mente, elas moldam a nossa biologia. É tipo aquele experimento do cão de Pavlov, onde o cão salivava, ele foi condicionado a salivar a hora que a comida chegava. E a cada vez que a comida era oferecida, um sininho tocava. Então o cachorro já salivava na espera da comida. A partir do momento em que a comida não foi mais oferecida e apenas o sino era tocado, o cão continuava a salivar. É um condicionamento, porque ele acreditava, né? Ele foi condicionado a acreditar que toda vez que ele ouvia o sininho, a comida seria oferecida. E quantas vezes acreditamos nesses sininhos, nessas histórias, e acabamos criando perspectivas e até gerando quimicamente, né, biologicamente, fisiologicamente, estímulos internos para reagirmos a determinadas situações. É tipo, o clima fechou, né? Começou raios e tudo mais. Meu Deus, preciso fechar toda a casa, vem chuva aí. Então, nós acreditamos em determinadas situações, em determinados condicionamentos. Isso acontece também com a nossa história, tornando-nos mais ou menos propensos a uma determinada situação. Então, histórias repetidas condicionam comportamentos. E aí no post ela diz como isso molda os nossos comportamentos, a forma como a gente assume determinados riscos, as apostas que a gente faz e os espaços que ocupamos. E a história única é aquela que você não desafia, que você acredita cegamente, mesmo que essa história te prejudique. E normalmente essas histórias são baseadas em estereótipos, em modelagens, né, em formas de ver que a sociedade construiu. E aí socialmente a gente acaba olhando uma determinada pessoa, um julgamento, a partir de uma única história, a partir de um ponto de vista que a gente diz que essa pessoa é assim, que essa pessoa faz assado, ou que essa pessoa tem esses determinados comportamentos. E eu gosto muito do exemplo do post que diz o seguinte: comece uma história com a flecha dos índios e não com a chegada dos portugueses. E aí você terá uma história totalmente diferente. A Chimamanda Adichie, ela diz o seguinte também: todas essas histórias nas quais ela viveu formaram quem ela é. Mas insistir apenas nas histórias negativas é superficializar as experiências de vida dela e negligenciar as outras tantas histórias que ela viveu. E ela diz que a única história cria estereótipos. E o problema não está no estereótipo em si. Não que eles sejam também uma mentira, mas eles são incompletos. Eles tornam uma história ampla, abundante, uma única história. E a consequência de uma única história é que ela rouba da pessoa a dignidade de viver múltiplas histórias, infinitas possibilidades, a abundância que é a vida. E acaba por enfatizar as nossas diferenças em detrimento das nossas semelhanças, que nos torna uma sociedade. E aí o convite nesse post é que você alimente a sua mente de múltiplas histórias. Achei isso lindo, mesmo.
que você adquira recursos, referências com histórias de outras pessoas. E aí a Kristin Neff, ela traz um conceito de humanidade compartilhada, quando entendemos que o nosso sofrimento também pode ser o sofrimento de outra pessoa, ou que o nosso sofrimento atual pode ter sido um sofrimento que outra pessoa viveu no passado. E aí quando buscamos essas referências, podemos concluir que existem possibilidades muito maiores de enfrentarmos a nossa vida, de desenvolvermos as nossas escolhas e escolhermos novos desafios, escolhermos novos caminhos e abranger aí a nossa perspectiva de vida, dando oportunidade para novas narrativas, oportunidade para construirmos a história de vida que queremos viver, não a partir de tudo que vivemos, mas encontrando força na nossa história para alimentar o nosso potencial, empoderar quem somos para construir os nossos sonhos, para construir os nossos objetivos. Porque quando construímos esses repertórios, o nosso cérebro, né, os nossos pensamentos, a nossa forma e perspectiva de vida, ela também amplia. E o meu desejo é para que cada dia mais você se torne consciente dessas narrativas que você está contando para você mesmo, dessas histórias que você tem contado. Inclusive, eu tenho uma cliente que ela diz: Andressa, quando eu escutei isso de você, quais histórias eu tenho contado sobre mim, eu parei para pensar toda vez que eu faço uma nova escolha. Então é observarmos a partir do que estamos escolhendo, a partir do que estamos formando a nossa vida e os nossos conceitos. Quando nos questionamos, podemos ampliar e olhar para as diversas possibilidades, ampliar as nossas possibilidades, que você possa ampliar as possibilidades da sua vida, questionando tudo aquilo que você acredita e construindo melhores escolhas para você e para as pessoas ao seu redor.